Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ver a partir do verso 19. Diz assim o texto sagrado: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Senhor, nós precisamos da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua fidelidade nesse momento. Nós carecemos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Precisamos que o Senhor fale conosco. Não queremos apenas ler o texto, não queremos apenas ouvir sobre ele, mas queremos ser tocados pelo Teu Espírito. Porque se o Teu Espírito Santo não tocar o nosso coração, não abrir o nosso entendimento, não quebrantarmos nesta noite, Senhor, sairemos aqui pior do que chegamos. Porque tendo um pouco mais de conhecimento da Tua palavra, ainda estaremos resolvidos a obedecer ao Senhor. Não queremos que seja assim. Queremos, ó Deus, ser tratados pelo Senhor nessa noite. Queremos sair daqui mais obedientes do que chegamos. Queremos sair daqui, Senhor, mais fiéis a Ti do que chegamos. Queremos, ó Senhor, amanhã, logo na primeira atitude nossa durante o dia, que essa palavra de hoje surta efeito na nossa vida e daqueles que se relacionam conosco. Para isso precisamos do Senhor. Não temos como produzir isso, só o Senhor pode. E confiamos no Senhor para isso, por causa dos méritos de Cristo, nosso Salvador, e em nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Sentados. Louvado seja o Senhor. Muito bem, nós estamos retomando a nossa exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Já passamos de 50 sermões do livro de Atos. Estão todos lá no nosso canal no YouTube, organizados certinho, playlist. Quem perdeu algum pode ir lá e vai ouvindo um por um, não é? Se você tiver tempo e disponibilidade, você pode fazer isso. Irmãos, essa semana, não sei se os irmãos têm o hábito, assim como eu tenho, de acompanhar as notícias e procurar entender o que está acontecendo na economia, na política, não é? No governo de uma forma geral. Mas essa semana houve uma grande turbulência no Congresso Nacional, porque estava sendo votado um projeto que é chamado o Projeto de Lei das Fake News. E esse projeto estava sendo aprovado em caráter de urgência, também para votação em caráter de urgência, e a pauta foi trancada e os deputados tiraram o projeto de votação para que ele possa ser melhor apreciado. A nossa Constituição ela garante a todo brasileiro a liberdade de expressão. De acordo com a nossa Constituição, você pode falar o que você quiser, de quem você quiser. Você tem o direito de se expressar como você desejar sobre qualquer pessoa. Porém, você é responsável pelo que você fala. Então, se você ofende uma pessoa, essa pessoa se sente ofendida por alguma coisa que você disse, você é processado, pode responder civil ou criminalmente, aí tem várias penalidades aí. E a preocupação que há nos dias de hoje é que até onde vai a nossa liberdade de expressão, porque com o advento da internet, das redes sociais, não é? Essa liberdade ela ficou perigosa, porque muitas vezes uma palavra é dita na internet, isso viraliza e as pessoas não sabem como lidar com isso, e quando a situação é revertida, quando a mentira é revertida, ou se consegue ser revertida,
já causou um estrago muito grande, não é? Teve um caso, alguns anos atrás, algum tempo atrás, não sei quanto tempo exatamente, de uma moça, uma mulher lá no litoral paulista, do Guarujá, ela foi acusada de matar crianças para executar rituais de magia negra. Era mentira. Mas isso era na internet, amarraram a mulher e espancaram a mulher até a morte. Não é? Aí quando descobriu-se que era mentira, a mulher estava morta, não tinha mais o que ser feito. Essa semana aconteceu outro caso. O moço foi acusado de ter roubado uma moto. E ele não tinha roubado a moto. Mas quando descobriram que ele não tinha roubado a moto, eles tinham amarrado ele e batido ele até a morte. Ele foi espancado até morrer. Acusado de um crime que não cometeu. Então, as notícias falsas, elas são realmente perigosas. Porém, a discussão que está no Congresso, que está na sociedade, precisa haver um limite para isso, mas qual será o limite? Quem vai estabelecer esse limite? Não é como as redes sociais precisam ser controladas, é preciso filtrar o que é dito e o que não pode ser dito na internet, mas quem vai controlar isso? Qual é o limite? Não é quem vai fazer o julgamento sobre o que é verdadeiro ou falso? Então, é uma discussão tremenda por aí, não é? E eu não estou aqui para fazer juízo de valor nem falar que tem razão. Eu estou aqui informando o que está acontecendo, talvez você já tenha acompanhado por aí. Então, uma corrente política defende, outra corrente política ataca, uns falam uma coisa, outros falam outra, mas aí isso cada um tem que tomar a sua decisão. Não é? Mas é importante que acompanhemos o que está acontecendo, porque às vezes as pessoas mal intencionadas com o discurso de querer ajudar podem estabelecer de novo a censura no nosso país. Ou pessoas mal intencionadas também, com a desculpa de ter liberdade de expressão, podem usar a liberdade de expressão para cometer crimes. Então é preciso ter serenidade. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque o texto nosso fala um pouco sobre isso, não é? O Paulo e Silas, eles estavam pregando na cidade de Filipos, e aquela moça que tinha um espírito maligno de adivinhação está acompanhando os apóstolos e propagando atrás deles, dizendo: olha, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, eles são servos de Deus Altíssimo. E ela faz isso por muitos dias, e incomoda o apóstolo Paulo até que ele expulsa o demônio daquela jovem. Mas quando Paulo repreende aquele demônio, aquela jovem é liberta, o problema surge, porque ela moça era escrava. E esse suposto dom que ela tinha era uma fonte de renda dos seus senhores, dos donos daquela escrava. Eles se beneficiavam dessa atitude ou desse poder que esse demônio exercia na vida daquela jovem. E quando Paulo expulsa o demônio daquela jovem, simplesmente a fonte de renda deles, a fonte de lucro se desfaz. Paulo acabou com o emprego deles, né? Paulo deixou aqueles homens desempregados. Não sabemos se era um homem, ou mais um homem, ou se era um casal. A Bíblia diz que eram senhores. Então era mais uma pessoa, mas não sabemos quantas exatamente. Mas sabemos que essa moça gerava um certo lucro, porque aquele dom, ou aquele suposto dom que ela tinha, sustentava não só ela, mas dava lucro aos seus senhores, que eram mais uma pessoa. E quando eles veem a fonte de lucro deles sendo desfeita, eles pegam então e tomam uma atitude. Eles criam algo que nós estamos ouvindo falar muito ali, que é fake news, notícia falsa, né? É um termo que foi popularizado há alguns anos. Quando a notícia é falsa, é uma notícia fake. A notícia hoje chamada de fake news. Eles criam uma notícia falsa. Eles agridem Paulo e Silas, arrastam eles até a cidade, que era o lugar onde provavelmente havia lá uma representante do poder judiciário da cidade, e eles fazem uma acusação contra Paulo e Silas. Esses homens que vieram aqui na nossa cidade estão tumultuando a nossa cidade, estão impondo a nós costumes que nós não podemos aceitar, porque nós somos romanos. Eles não expõem a situação como algo que estava prejudicando eles pela questão financeira. Eles não estavam dizendo assim: olha, a gente escravizava uma moça que tinha um espírito de adivinhação, mas esse espírito era maligno, e aí Paulo libertou essa moça, e de fato nós ganhávamos dinheiro com isso, mas agora a moça está liberta. Eles simplesmente não citam absolutamente nada disso. Eles não citam a escravidão, eles não citam a forma como eles tratavam a moça, eles não citam o fato de que eles exploravam economicamente essa moça, mas eles torcem a história
uma notícia distorcida para os magistrados da cidade. E eles dizem que esses homens estão fazendo algo que é ilegal, porque de fato os romanos não podiam se converter a outra religião. Eles tinham que adorar o imperador. O imperador é um Deus que deveria ser adorado em todas as colônias romanas. A cidade de Filipos era uma colônia romana. Eles se orgulhavam de serem romanos, eles se orgulhavam de se reportar diretamente à capital do império, que é o imperador. E agora eles, irados com o problema que lhes foi causado por causa da libertação dessa jovem, eles constroem, outra palavra que a gente está ouvindo muito agora, eles constroem essa narrativa para simplesmente punirem Paulo e Silas por aquilo que eles haviam feito. E os magistrados, sem pensarem, os representantes legais ali, sem mais olharem detalhadamente para a situação, mas querendo fazer justiça, querendo demonstrar que realmente eles valorizavam esse status de cidadãos romanos, eles pegam Paulo e Silas e açoitam os dois, rasgam as vestes deles, eles ficam com as costas nuas e são espancados. Quantos açoites eles levaram? Não sabemos. Nós sabemos que um judeu não podia levar 40 açoites. Um judeu, quando era açoitado por judeus, no máximo 39 açoites, 40 menos 1. Quando o apóstolo Paulo fala que ele foi açoitado pelos judeus, ele fala que recebeu dos judeus 40 açoites menos 1. Porque um judeu não poderia ser açoitado por 40 vezes. Era o limite, 39 era o limite. Mas para os romanos não tinha limite. Jesus não tomou 40 açoites só. Muitos morriam enquanto eram açoitados pelos romanos. Porque o carrasco batia até enquanto ele estava aguentando. E Paulo e Silas, então, eles apanham em praça pública, eles são envergonhados, eles são feridos, eles são espancados, eles são injustiçados. Porque na verdade eles não estavam impondo costume algum a ninguém. Eles estavam anunciando o caminho da salvação. Aceitaram quem quis. O evangelho não foi obrigatório, não é? É verdade que no momento da igreja cristã houve uma fase em que a igreja obrigava as pessoas a se converterem ao cristianismo, mas não era o caso aqui. Eles iam andando pela cidade, eles pregaram o evangelho, anunciaram a salvação, e o Espírito Santo ia convencendo as pessoas dos seus pecados, as pessoas se convertendo espontaneamente. Então aquela não era uma notícia verdadeira. Eles não estavam obrigando ninguém a mudar de costumes, eles estavam anunciando o caminho da salvação em Cristo Jesus. E o fato é que Paulo e Silas são levados à prisão. A prisão geralmente tinha uma área de segurança mínima, onde os presos desfrutavam de um certo conforto, era um lugar mais arejado, talvez grades que davam para a rua, que eles poderiam ver o movimento e serem vistos, mas tinha também uma área de segurança máxima. E Paulo e Silas são mandados para essa área de segurança máxima, para a área mais interior da prisão. Eles são amarrados ao trono. E naquele trono amarrados, eles ficam sem luz, provavelmente sem corrente de ar, sem poder se movimentar, com os pés presos, amarrados. Imagina você com as costas feridas, aquelas feridas sangrando, aquelas feridas doendo muito, e com os pés amarrados sem poder se movimentar direito, no escuro, provavelmente uma cela fria, e um ambiente absolutamente sem circulação de ar. E eles estão ali naquela situação. Mas o interessante é que naquela situação aqueles homens não murmuram, eles não xingam, eles não amaldiçoam, eles nem dormir eles vão. Talvez porque a dor não deixava. Então o que a gente faz quando a dor não deixa a gente dormir? Paulo e Silas têm uma receita. Perto da meia-noite, eles cantavam louvores a Deus. E enquanto eles cantavam louvores a Deus, os outros presos conseguiam escutar. Então eles não cantavam mais ou menos, só para fazer de conta que era crente. Eles cantavam de modo que os outros presos podiam ouvir. Diz o texto bíblico que de repente vem um terremoto e o cárcere todo é abalado, as portas da prisão se abrem e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando eu e você olhamos para esse texto, nós vemos alguns efeitos de algumas coisas que às vezes acontecem na nossa vida. Em primeiro lugar, dos versos 19 a 21, nós podemos notar os efeitos do materialismo na nossa vida. O primeiro efeito do
materialismo provoca na nossa vida é insensibilidade. Os homens daquela escrava não celebraram com a libertação dela. Eles não ficaram felizes em saber que o que dava aquele poder que ela tinha e aquele dom que ela exercia era algo vindo do inferno, era algo maligno. Eles eram insensíveis à situação daquela moça. Eles só conseguiam pensar no dinheiro, só conseguiam pensar no lucro. Quando nós nos tornamos materialistas, nós nos tornamos insensíveis. Nada mais nos importa, só o dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, então a minha família aqui vai procurar. Eu preciso ganhar dinheiro, então os meus relacionamentos fiquem para outra hora. Eu preciso ganhar dinheiro, então as pessoas que convivem comigo, elas precisam se contentar com a minha falta de sensibilidade, com a minha falta de amor. Porque tudo que importa é o dinheiro, tudo que importa é o material. Aqueles homens não se importavam com aquela menina. Ela estava endemoniada, ela estava possuindo um espírito maligno, ela estava sofrendo, ela era oprimida, mas isso para eles não interessava. Segunda coisa que o segundo efeito do materialismo provoca na nossa vida é a ira. Porque ao pequeno momento, ao pequeno sinal, ao mínimo sinal de prejuízo daqueles homens, eles pegam Paulo e Silas e imediatamente começam a agredi-los, começam a levá-los e levam eles para a praça para que sejam açoitados. O materialismo torna a gente violenta. Onde você se viu batendo no meu carro? Eu tenho que defender meus direitos. Eu tomei prejuízo com essa pessoa, emprestei e ele me devolveu. A pessoa pegou a promoção que era para mim. Não é? A gente tem visto aí muitos crimes, assassinatos por causa de pouca coisa. Um dia desses aí eu estava vendo uma reportagem de um lugar, eu estava tendo uma festa e um chegou para comprar o outro e deu R$1.000 e uma saqueou o outro, uma foi R$1.000. Então, a ira, o materialismo ele traz a ira. Nós ficamos irados quando nos tornamos materialistas. Aqueles homens estavam irados, eles estavam cegos de ódio, de raiva, porque eles queriam de alguma forma descontar em Paulo e Silas o prejuízo que eles haviam levado. Outro efeito do materialismo sobre a nossa vida é a opressão, porque não se conformando com a situação, eles fazem justiça com as próprias mãos. Eles querem de alguma forma cobrar essa conta de volta, porque eles querem o ressarcimento disso. Eles não ficam só irados, mas eles fazem alguma coisa para que o prejuízo seja sanado. E eles levam Paulo e Silas diante dos magistrados e falam assim: olha, esses homens precisam ser castigados, esses homens precisam pagar pelo que fizeram. A pastora falou aqui de manhã, na escola bíblica, sobre a justiça de Deus. Não é? Porque muitas vezes nós somos injustiçados, sofremos prejuízos, somos atacados, somos de alguma forma prejudicados. E muitas vezes nós falamos assim: não, eu vou entregar para Deus e Deus que toma conta. Mas na verdade a gente quer que Deus tome conta, a gente quer que Deus destrua a pessoa. O apóstolo Pedro, por exemplo, quando ele tira a espada e corta a orelha de Malco, com certeza ele não queria cortar a orelha de Malco. É que o Malco deu uma desviada, a vontade era cortar a cabeça fora. Não é? Porque nós queremos de alguma forma que isso seja ressarcido. A pessoa fez mal para gente, ela tem que pagar como fez. Ela tem que assumir o preço do crime ou do mal que ela cometeu. Mas o nosso sentimento, o nosso desejo não é a justiça. Nosso problema é que nós somos muito materialistas. Aqueles homens eles eram muito materialistas. E eles queriam de alguma forma oprimir quem tinha feito mal a eles. Porque essa pessoa tinha que pagar. Porque é assim que o materialista se torna. O materialista se torna opressivo. Ele quer de todo jeito ter lucro, ter resultado, ser ressarcido do prejuízo. Custa o que custar, não importa o que aconteça. E o último efeito do materialismo na vida das pessoas é a dissimulação. Porque aqueles homens, eles criaram uma narrativa que pudesse convergir com aquilo que eles queriam. Eles não contaram toda a história, eles contaram parte da história. Eles vão diante dos magistrados com um cinismo estampado no rosto. De forma cínica, eles inventam uma história, eles constroem uma narrativa para de alguma forma se beneficiarem e alcançarem aquilo que eles desejavam. O materialismo também é assim, tem desculpa para tudo. Quando você está dominado por esse espírito
mas como que é esse produto? Ah, o produto é esse que você está vendo. Você sabe que tem problema, mas não compra. E aí quando a pessoa reclama, você comprou porque você quis. Então, não quero nem saber. Estimulação. Materialista se torna uma pessoa cínica, dissimulada, que inventa histórias e constrói narrativas para alcançar o objetivo. Outra coisa que esse texto nos mostra é também o efeito da ignorância, dos versos 22 e 24. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta para acompanharmos juntos. O materialismo tem todos esses defeitos que nós vimos aí: insensibilidade, a ira, a opressão e a dissimulação. Porém, a ignorância, nós podemos perceber nos versos 22 a 24 que ela também tem alguns efeitos. O primeiro efeito é o ódio gratuito. Porque o apóstolo Paulo e Silas, juntamente com ele, não tinham feito absolutamente nada para aquela multidão. Mas a partir do momento que aqueles homens, eles arrastam os dois até a praça, e eles fazem uma acusação contra eles, as pessoas não prestam nem atenção em quem são, não procuram saber se é verdade ou não, simplesmente começam a gritar, começam a exigir uma punição para aqueles homens. Ódio gratuito. Efeitos da ignorância. A gente não quer saber o que aconteceu, não quer saber por que aconteceu, não quer saber como aconteceu. Mas a gente simplesmente está com a pergunta. Efeito manada. Nós estamos vendo aí a investigação sobre os atos do dia 8 de janeiro. Que não foi um golpe do Estado aqui, ela foi um bando de vândalo. Gente que uns estavam mal intencionados e outros se deixavam levar por um momento. Há alguns anos atrás, eu me lembro quando, não sei se vocês lembram, estava vendo uma onda de saque no nosso país. Vocês se lembram disso? As pessoas invadiam as lojas, começavam a saquear as lojas. E aconteceu em vários lugares, várias cidades, lojas sendo depredadas, as pessoas entravam, saqueavam, davam as coisas embora. E alguns dias depois aconteceu vários casos de pessoas indo devolver. E as pessoas diziam assim: eu não sei por que eu fiz isso. Eu estava no meio do povo, de repente começaram a saquear, eu nunca peguei nada de ninguém. E quando eu vi, eu tinha entrado e pegado e levado para casa. Eu falei: estou aqui para devolver, eu pedi desculpa, eu não sou assim. Mas quando a ignorância toma conta do nosso coração, o ódio dele começa a ser construído dentro do nosso coração, de forma que a gente odeia gratuitamente. Eu odeio aquela pessoa, mas por quê? Não sei, eu odeio. Todo mundo odeia, eu odeio também. Todo mundo fala mal, eu falo mal também. Todo mundo critica, eu critico também. Essa ignorância estava presente no pessoal da cidade de Filipos. Eles simplesmente arrastaram Paulo, ajudaram a punir, ajudaram a espancar. Mas por quê? Eles não sabiam. Eles não tinham conversado com eles, não sabiam quem eram aqueles homens. Eles se vestiam como judeus. Paulo e Silas, eles se vestiam como judeus, apesar da nacionalidade romana. Notem aqui que Timóteo e Lucas não foram levados, provavelmente porque se vestiam diferente. Que Lucas era grego, totalmente grego, provavelmente natural de Filipos, e Timóteo era natural de Listra. A mãe era judia, mas o pai era grego, provavelmente se vestia diferente. Até hoje em dia você olha o judeu na rua, você sabe que é judeu. Tem lá um kipazinho na cabeça, não é? Às vezes tem os cantos do cabelo comprido, às vezes as roupas características, tem as franjas, não é? Para as roupas. Trabalhei dentro do frigorífico, onde eles abatiam, não é? Faziam uma baixa, coxa, e onde estavam lá os judeus, não sabiam o que fizeram depois. Então, Lucas e Timóteo não foram arrastados, mas simplesmente porque eles estavam vestidos como judeus, foram arrastados e apanharam. Ódio gratuito. Esse é o efeito da ignorância. Às vezes nós temos imagens erradas a respeito de algumas pessoas, porque simplesmente ouvimos alguma coisa a respeito delas e não sabemos se é verdade ou não. Então, antes de odiar gratuitamente, é preciso conhecer a verdade. E tem outro efeito da ignorância, que é a injustiça. Porque Paulo e Silas aqui, eles não recebem o direito a um julgamento justo. Eles não são ouvidos, eles não têm a oportunidade de falar. E quando menos eles esperam, já estão com as roupas rasgadas e apanhando. A ignorância leva à injustiça, a falta de conhecer exatamente a realidade dos fatos. E quantas vezes acontece conosco isso? Nós somos ignorantes. E quando falando em ignorância, é de falta de conhecimento. Nós somos ignorantes a respeito de muitas coisas e
fazendo julgamento. Julgamos pessoas, condenamos pessoas, massacrando pessoas, às vezes até executando pessoas. E nós precisamos olhar para o exemplo do Senhor Jesus, que disse assim: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, ele disse isso no Sermão do Monte: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ele falou assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que se ira contra o seu irmão já está sujeito a julgamento. E todo aquele que profere um insulto contra o seu irmão já está sujeito a julgamento no tribunal. E todo aquele que chama o seu irmão de tolo, esse está sujeito ao fogo do inferno. Porque o que a teologia liberal prega, o que a teologia liberal de teologia não tem nada, heresia pura, é que quando Jesus vem, a lei deixa de valer, perde o valor, e agora é só o amor, e tudo está certo, nada daquilo que vinha no Antigo Testamento agora tem mais valor, porque agora é só o amor de Jesus. Mas não é isso que Jesus está fazendo. Você lê o Sermão do Monte e você vê Jesus subindo a regra. Você vê Jesus aumentando o padrão. Porque os judeus achavam o seguinte: desde que eu não mate, eu posso não olhar na cara dessa pessoa, eu posso insultar essa pessoa, eu posso matar ela dentro do meu coração, eu posso não querer nem graça. E Jesus falou assim: não. Jesus sobe o padrão. Porque com Jesus, a questão é o coração. Precisa vir de dentro. A honra ao pai e à mãe tem que vir de dentro. O amor a Deus tem que vir do coração. O amor ao próximo tem que ser verdadeiro. Mas a ignorância faz com que a gente cometa injustiça. Mas esse texto, ele também nos mostra algo maravilhoso. Porque não mostra só o efeito do materialismo, os efeitos do materialismo e os efeitos da ignorância. Esse texto nos mostra os efeitos da fé. O que a fé verdadeira é capaz de produzir na vida de uma pessoa? A primeira coisa que a fé produz na vida de uma pessoa, está nos versos 25 a 27, é a paz em meio ao sofrimento. Porque Paulo e Silas estavam sofrendo. Eles não feito nada de errado. Eles estavam injustiçados. Eles foram condenados sem o julgamento justo. E eles tinham direito ao julgamento justo. Uma das características do direito romano, e o nosso direito é baseado no direito romano, é que ninguém pode ser condenado sem que tenha o julgamento justo. Ninguém pode ser punido sem que tenha sido ouvido, sem que todas as coisas tenham sido tratadas. Eles não tiveram isso. Estavam sofrendo, estavam sendo injustiçados. Mas eles não foram para a rede social xingar. Eles não foram para a rede social condenar. Eles não se manifestaram de forma a amaldiçoar as pessoas que os condenaram. Mas em meio ao sofrimento, Paulo e Silas louvavam a Deus, mesmo diante de tal situação. Quando nós estamos sob o efeito da fé, quando a nossa fé é verdadeira, não importa o que aconteça conosco, a nossa fé, ela se manifesta, mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio ao sofrimento nós temos paz. Mesmo em meio às dificuldades nós temos alegria. Outra coisa que falamos aqui na escola bíblica pela manhã: as pressões dessa vida e as tribulações desse mundo, elas servem para mostrar o que tem dentro de nós. Hoje nós estudamos sobre o poder, o poder que destrói. O poder, ele não muda as pessoas. O poder apenas revela o que está dentro do nosso coração. Nos momentos de luta, de sofrimento, a gente demonstra quem a gente é e o que tem dentro de nós. Eu usei, por exemplo, aqui de manhã, eu faço limonada todo dia cedo, estou com um copo de suco de limão, todo dia pela manhã. E o que acontece todos os dias é o seguinte: todo dia que eu espremo o limão, o que sai dentro dele é suco de limão. Aí você fala assim: poxa, pastor, isso é óbvio. Não é tão óbvio assim, não. Porque às vezes a gente fala que a gente é crente, que a gente ama Jesus, que a gente serve a Deus, que a gente tem o Espírito Santo, mas quando espreme a gente é outra coisa que sai. Quando somos pressionados é outra coisa que sai dentro da gente. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Quer conhecer uma pessoa, tira ela do sério. Tira essa pessoa do sério para você ver quem é. Nós precisamos às vezes ser tirados do sério para ver quem é de nós. O salmista orava e dizia assim: Senhor, som do meu coração. Porque eu não sei a verdade sobre mim. O apóstolo Paulo, com suas cartas, fala assim: eu não julgo as coisas, não julgo as pessoas, porque eu não sei julgar nem a mim mesmo. Eu não sei a realidade nem a respeito de mim. Como é que eu vou julgar outros?
costas todas fatiadas, de tanto levar barato. Já apanhou sua mãe e seu pai levar? Imagina aqueles homens lá, as costas todas fatiadas, de levar barato, cantando em espírito, em verdade, adorando a Deus. Eu estava dando essa parte do meu nome. E outras músicas correlatas, né? Eu estava cantando, se quem me viu passar na prova me ajudou. Nós estamos cantando louvores a Deus. Não era louvores aos homens. Não era vingança santa. Cantavam louvores a Deus. Esse é um dos efeitos da fé, a paz que você fez. Outro efeito da fé é o testemunho em meio à tribulação. Porque aqueles homens, eles tinham paz, eles cantavam louvores a Deus, e diz o texto que os outros presos escutaram. Pessoas na prisão começaram a conhecer Jesus, começaram a conhecer o Evangelho, começaram a ver a maravilha que é servir a Deus, no meio da tribulação daqueles homens que estavam cantando e louvando a Deus. O texto diz que eles cantavam louvores a Deus e os outros presos ouviam. Talvez alguns anos depois, Paulo pode ter encontrado algum daqueles presos que disse para ele assim: que bom foi ter ido para a cadeia com você, porque lá eu conheci Jesus. Porque lá eu ouvi o Senhor falar através da sua vida, e lá eu entendi que eu podia ter uma vida diferente. Testemunho em meio às aflições. Irmãos, quantas vezes as pessoas nos veem amaldiçoar, reclamar, murmurar quando somos afligidos, quando estamos passando por lutas? Quantas vezes as pessoas veem a gente sofrendo, e essa é uma oportunidade de falarmos do amor de Jesus? Não é a gente ser ignorante com relação à situação. Está difícil, está sofrendo, está complicado. Sim. A enfermidade é complicada, sim. Mas o Senhor está no controle da minha vida. Eu creio em Jesus, eu continuo louvando o Senhor. Eu continuo buscando a presença de Deus. E quando nós temos fé, as pessoas vão conhecer Jesus, mesmo que nós estejamos passando por um grande sofrimento. Porque esse é o efeito da fé. A murmuração não é um efeito da fé. Talvez o melhor exemplo de testemunho que nós temos na Bíblia, nós temos muitos, mas o que eu gosto bastante, para mim o melhor, é o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma fornalha na frente deles, o rei enfurecido, falando assim: olha, esse negócio é o seguinte, eu acho que vocês entenderam muito bem o que eu falei. Então assim, eu vou explicar de novo. Chamou os três elementos, assim: peraí, eu vou explicar outra vez para vocês. Parece que vocês não entenderam. Estavam olhando no WhatsApp na hora que eu falei e não entenderam. É o seguinte: tem uma estátua aqui que vocês têm que adorar, a estátua minha. Quem não adorar vai ser uma estátua aqui de fogo ali. E eu quero ver que Deus é quem vai livrar vocês da minha mão. E aí os três olham para o outro e falam assim: então, sabe o que é? A gente não entendeu assim, não é que a gente não entendeu, a gente não entendeu. E o Deus que a gente serve, Ele pode livrar a gente da mão do Senhor. Se Ele quiser, Ele pode. Ele pode fazer até coisa melhor que isso. Isso é na minha Bíblia descrito assim, né? Você vai estar diferente. Você vai, se Deus de repente não quiser livrar a gente, não faz diferença nenhuma. Porque nós não vamos nos ajoelhar e não é necessário. Aí o rei fica maluco, ele manda aumentar o fogo da fornalha e tal, e joga o trem lá dentro. Deus livrou ele, não podia ter livrado. Não fez com Policarpo, por exemplo. Policarpo esteve na mesmíssima situação. Policarpo, bispo de Esmirna, 86 anos de idade, servia Jesus, ninguém sabia direito onde ele morava, até que alguém entrega, colocava o Policarpo ali, ó, meio do mar. Aí o procônsul vai para o exército para prender Policarpo, homem perigoso, líder da igreja de Esmirna. Quando chega lá, sai um senhor de 86 anos. Ele fica até constrangido de prender, ele aprende. Prende o Policarpo, leva ele para a fogueira. Fala assim: Policarpo, olha a sua idade, nega Cristo, vai para casa. O Policarpo fala assim: eu tenho 36 anos, eu sou da Cristo. Isso nunca me fez mal. Por que eu vou negar agora? E o procônsul fala assim: Policarpo, eu posso mandar você para casa, eu tenho poder para isso. Você está, para comigo, eu não quero ir para você. E o Policarpo fala assim: faz logo o que você tem que fazer, eu estou preocupado comigo.
morte que você está querendo me fugir, eu já abracei ela faz tempo. Ninguém consegue matar quem já está morto. Então nós podemos testemunhar de Jesus em meio às tribulações, porque nós já morremos para esse mundo. Nós estávamos falando hoje de manhã, quem perdeu a escola de vergonha perdeu muita coisa. Nós falávamos hoje de manhã que só quem sabe quem é quando servemos. Só quem sabe quem é quando servemos. O Ricardo está muito preocupado, né? E ele falou assim para o próprio moço: você está me ameaçando com fogo que queima por 1 hora. Se você deveria saber que você tem um fogo que queimará eternamente. E aí então, a fogueira é acesa, Deus não livre para o Ricardo para fogueira. Mas os seus discípulos dizem ter visto uma pomba, uma chama em forma de pomba, sair do corpo deles. Glória a Deus. Recebido na glória. Aleluia. Irmãos, as tribulações estão aí. Quanto temos testemunhado de Jesus de novo assim? E última coisa que nós podemos ver nesse texto sobre os efeitos da fé é a manifestação do poder de Deus em meio à crise. Porque no momento em que nada mais dá certo, Deus vem em socorro dos seus filhos. E aí eles estão cantando, louvando a Deus, os presos ouvindo, e de repente Deus entra na situação. E o Senhor vem e chacoalha aquela prisão. E os grilhões se soltam, as portas são abertas. E Deus manifesta o seu poder. Irmãos, nós precisamos dessa manifestação do poder de Deus no meio das crises. Mas eu penso que não vai acontecer se a gente começar a murmurar antes da manifestação do poder de Deus. Deus não vai manifestar o poder dele para murmuradores. Nós precisamos da manifestação do poder de Deus, mas eu penso que isso não vai acontecer se nós não estivermos testemunhando de Jesus para as pessoas que estão vendo o nosso sofrimento. Mas eu imagino que Deus está pronto para manifestar a sua graça, a sua glória, o seu poder na nossa vida. Glória a Deus. Como nós cantamos, né? A Bíblia está escrito no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi em casa, transformando água em vinho, dando ao povo para beber, mostrando sua graça, sua glória e o seu poder. Jesus está pronto para agir. E a fé verdadeira em Jesus, ela traz, ela atrai, ela manifesta o poder de Deus no meio da crise e das tribulações. Esse é o efeito da fé. A gente não sabe como aconteceu, mas Deus fez. A situação era difícil, estava completamente sem perspectiva, mas o Senhor realizou. Você olha para trás e vê as coisas que Deus tem feito, que tem realizado, e você não sabe como chegou até aqui. Mas temos um testemunho pessoal. A gente sempre lutou para viver e sobreviver e pagar as contas. Não tinha a menor chance de meus filhos estudarem. Principalmente a faculdade que eles escolheram, um curso caro. Exigia muito deles, mas eles se formaram. Nós não tínhamos condição de encaminhá-los na profissão, mas eles estão encaminhados, estão trabalhando. Então a gente olha e fala assim, isso é milagre. E quando eu vou conversar com alguém, eu falo assim, olha, esses dois meninos estão onde estão, trabalhando como estão trabalhando, porque Deus fez um milagre na nossa vida. Porque Deus vem com provisão no meio das tribulações, nós precisamos crer nisso. Precisamos viver a fé que nós dizemos ter. E a fé se manifestou naquele lugar, naquela cidade. Naquele momento de crise, a fé se manifestou. Com a paz em meio ao sofrimento, com testemunho em meio à tribulação, com a manifestação do poder de Deus. Então nós vemos aqui efeitos de 3 coisas: os efeitos da fé, os efeitos da ignorância e os efeitos do materialismo. E aí a gente aplica isso na nossa vida. Nós precisamos prestar atenção nessa nossa reflexão de hoje, porque nós precisamos vigiar para que coisas materiais não sejam mais valiosas para nós do que as coisas eternas. Como temos tratado as coisas? A gente vive num tempo em que nós amamos as coisas e usamos as pessoas, quando deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. Os nossos relacionamentos são melhores que as coisas. É triste uma história que se conta, talvez seja só uma ilustração, não seja verdade,
Se não é verdade, o que você vai falar então, né, pastor? Não faz conta que eu não falei, eu vou falar assim. Do menininho que foi lavar o carro do pai, e lavou o carro do pai com um ombreiro. Ficou lindo. E o pai vai lá e espanta o menino. E o menino perde a mão. E quando o pai vai ver o menino no carro, ele diz: olha, pai, eu não tenho mais esse carro, o seu carro, eu não tenho mais a minha mão. Nós não precisamos ouvir coisas desse tipo. E a família empurrada por causa de coisas materiais. E a nossa fé sendo esfriada. Nosso relacionamento com Deus acabando. Ver coisas eternas se esvaindo, porque nós damos mais valores a coisas que não têm importância, não têm valor algum. Por melhor que seja a casa que você mora, ela vai ficar aqui e vai se deteriorar. Você quer saber quanto que tua casa é importante? Deixa ela fechada no mês. Quando você abrir de novo, você vai ver que ela começa a se deteriorar sozinha. Porque tudo que tem nesse mundo é passageiro, é efêmero, é corruptível, se desfaz. Mas a alma dos nossos filhos, a nossa família é eterna. O amor que nós dedicamos às pessoas, isso ficará para sempre. Tenho falado aqui que a perspectiva que eu tenho de galardão não tem nada a ver com coroa. Estava vendo ontem a coroação do rei Charles III. Depois uma coroa na cabeça, aquele negócio pesa 2 quilos. Imagina você está com um trem aqui na cabeça. Tanto que colocaram na cabeça dele, fizeram a cerimônia de pegar e guardar. Eu não quero ter coroa do céu. Não. Para que eu vou carregar aquele negócio? Vai jogar bola, ou peraí, eu guardar minha coroa. A concepção que eu tenho da galardão do céu é a gente que não pode encontrar lá. Poder encontrar vocês lá, olhar nos olhos de vocês, assim, que bom, né? O Senhor tem misericórdia de nós caminhamos juntos, agora estamos todos aqui. Chegamos machucados, chegamos meio feridos, né? Meio torto, mas estamos aqui. Isso é galardão. Paulo fala para os seus discípulos: vocês são a minha coroa, vocês são a minha honra, vocês são a minha glória. Então nós precisamos parar de dar valor a coisas que não têm valor algum e começar a valorizar aquelas coisas que são eternas. É a roupa que a gente usa, o carro que a gente dirige, isso não tem valor nenhum. Ah, pastor, a gente não pode querer coisa boa? Pode, mas isso não pode estar no nosso coração. Isso é feito para usar. Ontem, não sei se foi ontem, meu irmão me ligou: pastor, eu preciso de umas cadeiras, pode pegar lá, meu irmão é para usar, é nosso, pega e usa, esquenta a cabeça dele. Isso aí foi feito para usar. Porque se a gente tem coisa, eu conheci gente que tinha um vídeo de azeitona em casa de enfeite. Tem cabimento desse? Não podia comer azeitona. Eu era criança, chegava lá todo mundo estava comendo azeitona. Não pode enfeite. Ah, não tem cabimento das coisas. Parece absurdo, né? Mas o marido da senhora tem uma caixinha de parafuso lá em casa, ninguém pode pôr a mão, está tudo enferrujado, não presta para nada. E aí joga fora para você ver, amanhã ele vai precisar de parafuso. Está vendo? Falei para não jogar fora. Não, para com isso. Olha esse fogo aí fora, trabalhando lá aqui. Você precisa de parafuso, Deus vai te dar condição de comprar um parafuso melhor que aquele que foi jogado fora, para ela só empulhando a casa dele. Estávamos conversando ontem em casa com uma outra irmã. A gente precisa aprender a viver com menos, acumular menos, guardar menos, doar mais, porque a gente só tem aquilo que a gente doa, aquilo que a gente não pode doar não é nosso, está nos dominando, está nos oprimindo. A gente vai construindo estruturas, então a gente faz uma estrutura aqui porque precisa de proteção, faz outra estrutura direita, faz outra da esquerda, faz atrás, faz em cima e ficou preso. A gente vai se prendendo nas estruturas que a gente cria, nas coisas que a gente acumula. Precisamos dar mais valor aqui que tem valor eterno. Dwight Livingstone construiu uma escola em Chicago e o fogo destruiu a escola. E ele sobe num determinado lugar onde ele podia ver a construção toda em chamas, em cinzas. E ele fala para a esposa dele assim: tudo que eu construí, o fogo foi capaz de destruir. Nunca mais eu vou construir coisas que o fogo pode destruir.
O Dwight Moody levou, estima-se que tenha levado mais de 12 milhões de pessoas a Cristo. Ele decidiu construir coisas eternas. A segunda coisa, a segunda lição que a gente pode aprender com esse texto é que as nossas atitudes precisam ser guiadas por valores como verdade e justiça, ainda que signifique contrariar a maioria. Está todo mundo falando mal de determinada pessoa, todo mundo falando mal do governo, está todo mundo falando mal da igreja, está todo mundo falando mal do pastor, todo mundo falando mal de todo mundo, da sogra. Nossos valores precisam ser outros. Nossos valores precisam ser estabelecidos sobre a verdade e sobre a justiça. O povo de Deus precisa ser sábio. Nós não somos ignorantes, a gente não vai com a massa, a gente não acompanha a manada, a gente não nada de acordo com a correnteza. Você sabe qual é o peixe que nada a favor da correnteza? Quem sabe? Peixe gordo. É o único peixe que nada a favor da correnteza. Na verdade, nem nada, é a correnteza que leva. Peixe vivo nada contra. A voz do povo não é a voz de Deus. O povo crucificou Jesus. O povo gritou: crucificam. A voz da maioria quase sempre é errada. Então, nós temos que sair desse bolo, temos que sair dessa massa. Nossos valores precisam ser estabelecidos pela palavra de Deus, pela verdade, pela justiça. Vai ter momentos que isso vai significar a gente estar sozinho. Todo mundo contra. Mas a Bíblia ainda é a nossa única regra de fé e prática. E por último, a última aplicação possível para a gente é que a melhor maneira de expressar a nossa fé em Cristo é a nossa reação diante das dificuldades. Mas também falamos hoje aqui pela manhã que na outra igreja que nós pastoreamos tinha um time de futebol da igreja. Eu dizia sempre para o pessoal, falava assim, aqui é que eu vejo quem é crente mesmo. Porque a gente olhar para o irmão e falar que ama, né? Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Na igreja, no domingo à noite, tudo limpinho, cheirosinho, você faz. E aí você fala isso, vai tomar uma butinada na canela, né, irmão? O André vai dizer, esse pastor está me perseguindo, ele me bate no jogo, ele me persegue na hora da comida. A nossa melhor maneira de expressar a fé é quando a gente dificuldade. Alguém já disse que prova a qualidade do parafuso é o momento do aperto, né? Quem mexe o parafuso aí? Na hora que vai apertar, você sabe se o parafuso é bom ou não. A melhor maneira de expressar a nossa fé é nos momentos de dificuldade. Falar que ama Jesus com dinheiro no bolso, carro novo, casa boa, família com saúde, né? Ações na bolsa e a bolsa subindo. É muito fácil, muito fácil. Mas a nossa fé, ela precisa sobreviver às dificuldades. Então, nesse mundo em que a informação e a desinformação são igualmente abundantes, a gente tem de tudo aí, televisão, internet, na mídia, em todos os lugares. Esse mundo em que as pessoas usam cinicamente os argumentos para defenderem os seus interesses, nós precisamos da sabedoria e da direção do Espírito Santo para que não sejamos confundidos pelo mundo, para que não sejamos influenciados pelo materialismo e para que a nossa fé seja o nosso estilo de vida, para que as nossas palavras e atitudes sejam sempre guiadas pela palavra e pelo poder de Deus, para que possamos manifestar o seu amor e também o seu poder por onde andarmos e em tudo que fizermos. Amém? Amém ou não? Amém. Então perguntamos aqui, como anda a nossa relação com as coisas eternas? Eu sei que a gente passa a semana inteira trabalhando. A gente nem vê a semana passada. A gente corre daqui, corre dali, trabalha, resolve, vai, cuidando daqui, cuidando de lá. Mas e as coisas eternas? Como são? Relacionamento com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os parentes. Relacionamento com Deus, vida de oração, leitura da palavra. Ontem a gente estava ali no aniversário do Bruno, e minha esposa entrou no supermercado para comprar um negócio. Eu não tinha feito a leitura do dia ainda da Bíblia. Enquanto ela entrou, comprou o que precisava comprar e saiu, eu fiz a leitura do dia da Bíblia. Aí ela chegou e falou assim: não tem desculpa
para a gente deixar a leitura da Bíblia atrasada. Porque em 15 minutos você coloca a leitura do dia. E às vezes nem isso a gente faz. Como anda, irmãos, nossa relação com as coisas eternas? Segunda pergunta: como anda a nossa relação com a verdade? A gente tem procurado viver na verdade. O apóstolo João escreveu que ele estava muito feliz em saber que os filhos dele andavam na verdade. O apóstolo João fala que Jesus é a luz e nele não há treva alguma. Como anda a nossa relação com a verdade? Ah, pastor, eu não minto, mas eu também digo a verdade. Irmãos, o pecado de omissão é o pecado básico da humanidade. Sabe por quê? As pessoas não vão para o inferno pelo que elas fazem. As pessoas vão para o inferno porque elas deixam de fazer. Eu quero conversar sobre isso. Quem vai passar a eternidade no inferno não vai passar a eternidade no inferno porque fez. Vai passar a eternidade no inferno porque deixou de fazer. Não se arrependeu, não nasceu de novo, não conheceu, não entregou a vida a Jesus, não reconheceu como Salvador, não viveu em santidade, não serviu ao Senhor, não serviu ao próximo, não amou a Deus, é uma omissão. Então vai chegar na porta do inferno e dizer: por que eu estou aqui? O que eu fiz? O diabo vai falar: nada, depois você vai aqui. Lembra do servo infiel? Pegou dinheiro, guardou. Quando o patrão chega: cadê meu dinheiro? Quando você ganhou? Não ganhei nada. Deixei guardado, você foi muito bravo, eu não queria ter problema, ficou guardado aqui. Eu disse: rapaz, que vagabundo, eu sei. Eu só na minha vida pensei assim. Deixou de fazer. Então, como é que anda o nosso compromisso com a verdade, nossa relação? E a terceira pergunta é: como anda o nosso testemunho? Quem olha para nós sabe que nós somos cristãos? As nossas palavras, nós não acreditamos que a palavra tem poder, não acredito. Porque eu falo vai acontecer, porque eu não falei não vai acontecer, não acredito nisso. Mas eu sei, tenho convicção que nós não podemos dizer que nós amamos a Deus e as nossas palavras mostrar outra coisa. Aí é complicado. Se nós somos crentes, as nossas palavras precisam mostrar que nós somos crentes. E não é só dentro da igreja, não. Em todos os lugares. E a pergunta para nós é: como anda o nosso testemunho? Quando passa uma menina na rua, quando devolve o troco errado para a gente. Esses dias eu passei uma situação, fui para Bonifácio com o carro Uber. E eu pedi R$20 para ele para pagar o pedágio. Eu peguei o dinheiro e pus no bolso, não olhei quanto era. Cheguei em Bonifácio, passei para pagar o pedágio, coloquei o dinheiro no bolso e fui embora. Chegou lá em Bonifácio, a moça voltou, trocou 50. Falei: e agora? Eu liguei para ele e disse: quanto você deu o dinheiro? Daí ele: tem certeza? Eu acho que sim, mas deixa eu ver com o Gabriel. Gabriel, quanto você deu o dinheiro? Não, foi 20, então, mas eu vou trocar errado. Então eu vou trocar errado. Aí eu voltei, parei no pedaço. O negócio é o seguinte: eu passei naquela cabine ali na minha e a moça voltou com R$50. Aí eu disse: não deu não. Vai faltar no caixa dela. Moça, mostra aí. Nem sei como resolver isso. Ah, não sei, dinheiro não é tudo. Como anda o nosso testemunho diante dessas coisas? Diante das oportunidades, que parecem oportunidades, na verdade são armadilhas, vamos afastar de Deus. Jesus falou assim: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas. A palavra testemunha é mártir. O mártir é aquele que testemunha até as últimas consequências. Se preciso for, ele morre, mas ele não morreu testemunho. Como anda o nosso testemunho? Gostaria de chamar você aqui à frente para a gente orar sobre isso. É possível?